tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui hoje com vocês, porque exatamente há 20 anos atrás, não me lembro se é dia 5, se é dia 6 de maio de 2004, eu comecei os estudos aqui nessa casa. Conheci o doutrina espírita aqui, vim parar aqui por força das circunstâncias, e algum tempo depois voltei para Belo Horizonte. Lá nós criamos o nosso núcleo, ficamos 8, 9 anos só estudando, e hoje nós temos com a nossa casa aberta, graças a Deus, fazer um bom trabalho lá, produzir bons trabalhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que nós possamos juntos criar uma boa mentalidade aqui, principalmente em relação ao tema, que é muito importante hoje em dia nas nossas vidas, né? A fé. Quando nós falamos em fé, essa palavra nos remete a algumas acepções da vida que requer de nós uma fiança. É quem tem que fazer. Por exemplo, quando eu conheço alguém, convivo com essa pessoa e começo a compartilhar com ela a vida, acredito nela, eu começo a botar fé nessa pessoa. Quando eu ouço o diálogo de alguém, o testemunho de alguém que condiz, é verossemelhante com a vida, é um testemunho de fé. Uma pessoa a quem eu boto fé, a quem eu dou fé, né? Assim como as atitudes de alguém, mas sempre parte de mim. Observar as atitudes, a pessoa, a palavra, e ali acreditar, a fé. No contexto religioso, o Manuel Carlos vai falar com a gente, o Manuel Carlos Zé Corrêa, que dá nome a essa casa, compõe a mentalidade dessa casa, vai dizer para a gente que fé é ter em si a luminosa certeza da existência do Espírito, da vida de Deus. A luminosa certeza da vida. É algo que transcende a nós, que perpassa por nós e transcende e nos leva à concepção da grande certeza da existência da vida. E esse sentimento, ou essa sensação dessa força criadora, dessa força que criou a tudo e a todos, ela está conosco desde sempre, desde a nossa origem. É algo que é invisível a nós, mas que é sensível a nós. E o sensível a gente vai trabalhar pela sensibilidade. A gente não vai tocar, a gente não vai palpar, a gente vai sempre pelo sentido, pelo sentimento. E percebendo essa força extraordinária que nos criou a tudo e a todos, quando nós precisamos, é a ela que nós vamos recorrer. Às vezes a gente tenta até fazer barganha, troca, para suprir as nossas necessidades, né? Ter uma melhor saúde, um melhor clima. Nós estamos pedindo a Deus que olhe pelos irmãos no sul do país, que nós possamos produzir bens e consumos. A gente vai tentando barganhar, né? Mas isso acaba gerando uma dicotomia porque a gente fica na percepção. Então, é algo que nós temos, ou foi colocado para a gente, obediência, impor, medo, nós temos que obedecer, nós temos medo, mas quando nós precisamos, é ali que nós vamos recorrer. Nós pedimos a eles coisa material, e oferecemos às vezes até coisas materiais, fazemos oferendas por eles, porque ainda estamos na percepção. E nós precisamos dar continuidade, caminhar com essa percepção para se tornar em nós consciência. Muitos vão dizer que se trata de uma crença, de uma força mítica, de uma força de cultura popular. Os filósofos e iluministas vão dizer para a gente que é uma imposição pela obediência. Você é obrigado a aceitar, dizer que sim, que acredita e obedecer.
Já outros filósofos existencialistas, como os iluministas, como o Spinoza, Kant, vai dizer, é obediência. Te ensinaram a obedecer. E os existencialistas vão dizer para a gente que nós criamos uma certeza da inverossímil eternidade. Olha aqui, olha onde nós estamos caminhando, olha para onde que a gente estava caminhando. Até a doutrina dos espíritos nos clarear um pouco mais. E o que pensa a doutrina espírita com relação à fé? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, vai dizer para a gente: pode a fé ela pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, o verdadeiro como falso, e a cada passo ela vai se chocar com a razão, com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas somente a fé, que se baseia na realidade de cada um de nós, garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, do clarão que vai nos fazer. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também é verdadeiro na luz mediana. Essa força extraordinária que nós chamamos de Deus, está conosco desde a origem, porque é ela quem nos criou. E está conosco na nossa caminhada da vida, porque nós vamos ver aqui hoje, que é na substancialização, ou seja, nós vamos recebendo insumos da vida e vamos percebendo, opa, existe uma força maior que nos guia, já diz a música. E aí é preciso da gente ir tirando a crosta, tirando a coberta, descobrindo essa existencialização do nosso Criador, para que nós possamos aos poucos entender que não há temor, o que há é a imanência. Ele está em nós, assim como nós estamos nele. Por que isso, Marco? Porque se nós ficarmos apenas na percepção, nós vamos retirar lá na lição de Jesus, nós vamos continuar com sede. Mas Jesus, vai dizer para a gente através de João, capítulo 4, versículo 14, que se nós bebermos da água que Ele tem para nos oferecer, nunca mais nós vamos ter sede. Muito pelo contrário, nós vamos virar fonte de água viva, que vai jorrar para sempre, pela eternidade. Mas como é que nós vamos nos transformar em fonte que vai jorrar água viva, se nós passamos centenas de anos percebendo a existência de Deus pelo medo, pela obediência, pelo terror? Como é que nós vamos fazer isso? Nos distanciaram do Criador. Nós sacralizamos, colocamos um pedestal no alto para ficar distante, não posso me aproximar. Está distante. E ele continua distante ainda. Nós só temos que aceitar e obedecer. Será que é assim? Mas como é que nós vamos fazer isso hoje? Também na missão cristã de Jesus. Jesus discutindo com os seus apóstolos sobre a fermentação do vinho. Lá em Mateus, capítulo 9, 17, ele vai dizer, se através de uma parábola, ele vai dizer assim: ninguém coloca vinho novo que está fermentando numa botilha velha. Ele chama de odre, né? Uma botilha velha. Se alguém fizer isso, a botilha vai se arrebentar, o vinho vai perder, a botilha vai se estragar
Pelo contrário, vinho novo é colocado em botija nova, porque aí não se perde nem a botija nem o vinho. Então, com a boa nova de Jesus, com esses ensinamentos cristãos que Jesus nos traz, os espíritos que compõem essa casa, pelo caso Zé Correia, e outro em Maria Fidelis, ele nos convida a alongar o nosso olhar, a fazer um novo olhar, agora com as mensagens de Cristo. Veja o que Cristo tem para nos ensinar sobre a força criadora, sobre Deus. Vamos deixar um pouco o Velho Testamento de lado e vamos perceber esse Deus amor. O que ele tem para nos trazer de novo? Porque Leocádio vai falar com a gente, o Leocádio vai falar com a gente. Nesse novo pensar, nesse novo pensar na existência, ele nos diz: os espíritas, na sua vivência, devem alcançar a possibilidade de essencializar a fé, tornar você a fé, para poder fazer a afirmação importante em primeira pessoa: eu sou a fé. Eu sou a fé. O substancializar esses elementos da vida que nós observamos no dia a dia, que nós precisamos perceber, analisar e fazer aquilo, algo que eu sei, que eu entendi. E como é que eu vou fazer isso? Interpretando, traduzindo para você as informações que nos chegam da existência, da vida, do dia a dia. Mas é preciso traduzir, é preciso refletir. E isso vai deslocar a doutrina espírita para um segmento religioso do agir, do fazer. A doutrina espírita não é de contemplação. Nós não vamos ajoelhar e ficar contemplando. Nós vamos agir, nós vamos refletir, nós vamos pensar, nós vamos trazer para nós mesmos o que é a vida. Mas para nós fazermos isso, o irmão Brino traz para a gente uma lição maravilhosa, que é do conexismo. Não estou falando de conexão, que é uma coisa que se conecta a outra e se dá pronta por acabar. É uma forma de pensar. Uma forma de pensar as interações que nós fazemos nos nossos dias a dia. Nos nossos encontros com as pessoas, nas nossas relações com as demais vidas aqui na Terra. Como é que eu percebo? Como é que eu vejo a vida? Como é que eu vou entender essas informações? Desde as mais simples informações até as mais ardentes reflexões, até as mais complexas. Eu preciso interagir com isso tudo para eu entender a vida, para eu entender a existência. E aí eu vou promovendo reflexões para mim, e trazendo significado, significações para o meu ser, e eu vou perceber que fé não é acreditar em algo ou uma força poderosa que pode tudo o tempo todo. Não é só isso, não é isso. Eu vou perceber e que está distante de mim, essa força está distante, está para além de mim. Mas sim, eu vou começar a tomar consciência, primeiro, da minha identidade. Eu. Se eu sou uma criatura, se eu fui criado, existe um Criador. E aí eu começo a fazer uma segunda identidade, que é criatura e criador. A partir de estágios racionais. Não é ficar pensando o tempo todo. Mas, sempre dentro do possível, nós vamos tornando estágios racionais. Por que isso aconteceu? O que é isso? Quando eu passo na rua e vejo uma parede de um prédio que tem um galho de uma árvore nasceu, o que é isso? Que vida é essa? De onde que surgiu isso? Por que ela surge ali? Olha a força da vida. Por que os pássaros no planta, no trabalho, se alimentam?
E as minhas relações com as pessoas? Por que eu estou aqui? Não tem relógio, tem hora certa. Não tem relógio, não é Não cronos. tem hora certa. 5 da manhã. Eu lembro de eles irmão estão. Brim falando pra gente, vocês que têm acesso ao campo, já perceberam que dá 4 horas da tarde, 4h30, as galinhas voltam dos lugares onde elas vão dormir, trepam nos puleiros e ficam ali esperando? Como que ela sabe disso? É a existencialidade. E ele, irmão Brim, vai dizer pra gente assim, uma aula de outubro de 2016. Quando fala da fé no Criador, a doutrina espírita demonstra que é preciso alcançar, em primeiro lugar, a consciência de si mesmo, na chamada sequência do ser, se utilizando das contingências que está vivendo, do nosso dia a dia, e se perguntar, íntima e profundamente, eu sou capaz, observando isso, eu sou capaz de crer que eu tenho um pertencimento a quem me criou e a todas as outras que foram criadas como eu? Será que a gente tem esse pertencimento, gente? Será que eu olho para uma pessoa que está deitada ali na rua e olho para ela e falo assim, é uma criatura do Criador criada como eu? Ou será que eu olho para aquele aspecto físico, apenas e somente? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês, de fazer esses raciocínios. A vida, a existência do ser. Porque é isso que vai trazer para a gente aquilo que eu falei lá no começo, no local do chão. A capacidade que nós temos, luminosa, de acreditar no Espírito, no ser do ser humano, na vida em Deus. Irmão Brim vai continuar na aula seguinte. E olha que confortável, que maravilhoso isso. Não dá para falar em fé, não dá para falar em fé quando eu não sei quem eu sou. Fé, sem eu saber quem eu sou, é mero processo de repetição. É um estágio de degradação da memória. A fé me representa por inteiro, que todas as vezes que eu a mobilizo, eu sou. Veja, quando eu tenho uma dor em um órgão físico qualquer, eu sou aquele órgão, diz ele. As unhas dos pés que eu corto, eu sou aquela unha. Aquela unha não se torna um objeto. Ali tem minha codificação. Meu código genético, meu código espiritual, meu código social. Me fala, os cílios, o cabelo que cai, sou eu. Sempre sou eu. Mediunidade, sou eu. A faculdade mediúnica, sou eu. Todas as vezes que eu faço um conceito de algo que compõe o meu corpo físico, compõe o meu corpo espiritual, por exemplo, o perispírito, sou eu. Sou eu agindo, sou eu criando. Acreditar em algo que nos é invisível, por exemplo, o amor. Como é que nós acreditamos que o amor existe? Ser fraterno, como é que nós acreditamos que a fraternidade existe? A felicidade, a bem-aventurança, essas coisas invisíveis, Deus, não é somente pelo tocar, é pelo sentir. É pelo sensível. Observando sempre e raciocinando sempre através ou por meio daquilo que está disponível a nós, que é a vida. O tempo todo, todos os dias. Por exemplo, nós temos uma obra de arte, aqui são todas elas assinadas. Mas quando nós temos uma obra de arte que não tem assinatura, como é que a gente vai saber quem fez esse trabalho? É possível saber. É possível. Técnicas, existem técnicas, a gente sabe. Uma carta que é escrita e não é assinada,
Como é que nós vamos saber quem assinou essa carta? É possível saber. Agora olha para dentro de si. Quantas vezes a nossa irmã Nádia já nos trouxe essa maravilhosa lembrança, né? Porque a gente já sabe dessa coisa maravilhosa, essa inteligência maravilhosa que é o nosso sistema. Sistema reprodutor, escritor, digestivo. Pensa na inteligência disso. Você consegue mastigar, tem os ácidos, depois as enzimas, retiros, sais minerais, vitaminas, o aço produzindo sangue, que o coração bombeia, que o pulmão filtra ali, oxigena tudo. Olha que coisa maravilhosa. Quem criou isso, gente? Quem que organizou isso? Imagine que o Sol está em movimento no universo e em volta dele planetas fazendo rotações, movimentos rotatórios de translação, sem sair um nano de milésimo do lugar, em perfeita harmonia. Quem organizou? Aí nós estamos falando grande, né? Vamos para o pequeno. Olha para si. Olha para a vida. Para o nosso dia a dia. Observa as demais criações. Essas galinhas que voltam para o primeiro às 4h30 porque elas sabem do perigo de ficar ali. Né? O Espírito Emmanuel, através de Chico, nos ensina que o ato de crer em alguma coisa demanda de nós a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos produzem as criaturas a todos nós, os maiores despalpeiros, mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem a utilização da razão, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos erros. Talvez seja isso que levou aqueles iluministas lá a dizer tanta coisas estranhas, né? Vamos dizer assim. E o irmão Grimm, numa aula de maio de 2014, vai dizer para a gente: a fé é relação íntima do pensamento com a realidade que ideograficamente eu imagino. Como é que é a fé? A fé é relação íntima do pensamento com uma realidade que ideograficamente eu imagino. Aquilo que eu imagino e aquilo que eu construí para mim é a minha realidade. Sabe o homem velho, barbudo, que fica sentado no trono esperando o dia que você morrer para te julgar? É a sua realidade. É preciso da gente avançar, fazer todo esse percurso que nós fizemos até agora, para que nós possamos avançar um pouco mais. Porque todas as vezes que eu faço um olhar de reconhecimento, de percepção, principalmente do meu eu, dessa inteligência física, do meu ser do meu ser humano, do meu ser do ser humano, eu começo também a perceber as demais criações. E aí eu percebo o conjunto. E eu começo a perceber quem criou esse conjunto. Eu começo a tomar ciência do Criador. Que o Criador não é aquele velho sentado no trono, esperando pelo dia do seu julgamento. É muito mais. E se essas obras que compõem a criação, se elas são inteligentes, quem a criou é muito mais. Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a inteligência suprema. Já nos dizia Kardec.
Então, quando eu digo, e quando o irmão Leocádio nos ensina, eu sou o portador, eu sou o criador, eu sou o portador, é que transmito tudo que eu sei, autor, portador da cultura, ele está falando de uma identidade. É eu percebendo o meu ser. E eu percebendo o meu ser, não existe outra possibilidade, senão perceber que alguém me criou. E continua aí criando estados de harmonia para continuar os mecanismos acontecendo, né? Exatamente. Imagina observar o funcionamento, nem vamos para sutilezas maiores. Observar os dinamismos e o nosso sistema produzindo, o nosso, ou da minhoca, da barata, de qualquer um. Não precisa a gente se promover, achar que nós somos especiais, não, mas como estamos aqui numa plateia de humanos, vamos colocar como exemplo nós mesmos, né? Todos os mecanismos que estão, neste momento, simultaneamente acontecendo, em harmonia, sincronizados, e além de sincronizados, elas ainda se comunicam entre si, designando o que tem que fazer agora. Num processo de comunicação imensa, e intensa e profunda. Tem que haver uma inteligência superior. E isso me faz pensar, essa fala da Nádia, a capacidade que nós temos, inclusive, de nos reharmonizar quando nós buscamos essa identidade, pensar em ser do ser humano. Você vai se reorganizando, né? Toda a sua inteligência, todo o sistema inteligente, ele começa a se realinhar. E fazendo essa identidade, nós vamos nos auto-administrando, nós vamos nos auto-percebendo, nos auto-coordenando, fazendo cada vez mais o crescimento, tanto da identidade, pessoa, eu, como essa identidade, criatura, criador. O Espírito Emmanuel, por meio de Chico, vai falar para a gente assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar em uma energia consciente de realização divina da personalidade. Eu sou a fé. Porque Deus, quando nós falamos que Deus é onipresente por causa das obras. Nós, olha a responsabilidade, nós o presentificamos. Essa pessoa que está deitada ali fora, com os pés sujos, nós temos que olhar para ela e falar, ela é uma criação de Deus. É a presença dele. Está ali, né? As árvores, os seres vivos, a criação, a criatura do Criador. Deus é onisciente pela essa capacidade da sua criação de se conscientizar da vida. Será que nós estamos conscientizando? Olha a pergunta. Deus é onipotente pela força da estruturação da sua criação. E nós estamos nos estruturando ou estamos nos destruindo? Mais uma vez, João, ele está em nós e nós estamos nele. Irmão Grimm, em setembro de 2003, vai dizer para a gente: a fé viva é, antes de qualquer coisa, a expressão legítima da vida, que dá a certeza de que nunca, em nenhuma situação, há no indivíduo isolamento e solidão. Eu sou filho de alguém, eu sou criatura de um Criador, eu não estou só.
Um Criador imanente. Imanente. Está aqui. Está comigo. Eu tenho uma origem. Sou diferentemente igual a todos. Portanto, não sou só um ser no mundo. Sou um ser criado por uma inteligência superior para evoluir por meio das interações com todos os outros. Fazer um permanente crescimento, progresso, desenvolvimento próprio, consequentemente da percepção racional da sua própria espiritualidade, do meu próprio ser. E ele completa: não esqueça que quem é a fé nunca vai perder. Ter fé a qualquer momento ela pode ficar abalada, mas ser a fé é diferente, porque ela é a matriz da vida. Então, a partir do momento em que nós vamos fazer essa percepção, se nós queremos tirar a coberta, descobrir o que é essa coisa que existe em mim, que me dá uma certa certeza de que existe um Criador, eu preciso ir pela vida, trilhando o caminho da vida. E quando eu trilho o caminho da vida, eu percebo a minha identidade, o meu ser, o meu eu. Percebendo o meu eu começo a perceber os demais eus que existem por aí. E eu começo a fazer personalidade. Eu começo a perceber que eu sou um ser humano. Eu tenho espiritualidade. Eu não sou só essa máquina que tem que todo dia acordar, tomar café, ir trabalhar, esperar o dia passar para chegar à noite, alimentar de novo, dormir, esperar a noite passar para acordar de novo. Não, sou mais. Portanto, quando nós nos percebemos, nós vamos percebendo a criação, fazendo identificação, existencialização. Nós deixamos só de viver, vamos existindo, constituindo os nossos existentes, todo o nosso arcabouço, a nossa logoteca que nós vamos levar conosco, consequentemente nos conscientizando do Criador, sempre por reflexão. E isso se torna essência em nós. Passa a se fazer parte de você. Eu construí, eu acredito, eu sei do que eu estou falando. É uma pergunta que você tem que se falar. Se alguém te perguntar por que você acredita em Deus, como é que você explica isso? Ou seja, a partir disso tudo, dessa existencialização, que nós sempre falamos na casa, isso vai fazer parte de nós. E a partir daí nós vamos poder dizer: eu sou a fé. Eu sou criatura do Criador. Eu sei do que eu estou falando. Muito obrigado a todos. Essa reflexão que eu queria trazer para vocês, para que vocês possam aí, até a Dona Nájila trazer outro mundo de informação. Possa refletir sobre isso, que nós estamos precisando muito pensar em nós, na vida e no Criador. Muito obrigado.